Olá, você provavelmente está vendo esse vídeo porque você deve ter tido alguma dificuldade no exercício anterior. Mas não se preocupe, vamos resolver isso agora. Tá? Você vai entender aonde que está esse erro. Vamos lá então para você entender melhor. Diferença do eixo L, né? A diferença de luminosidade existe entre amostra e padrão. Utiliza-se então o símbolo ΔL. Quando eu já falei lá atrás do LAB, quando eu falei LAB, são coordenadas. É a posição que uma amostra vai estar dentro do gráfico. Agora, quando eu falo de ΔL, é a diferença entre a amostra e o padrão. É a distância que há entre as duas. A distância que se encontra o padrão da amostra. Mas vamos ver o exemplo a seguir. Bom, olha aqui. A gente percebe que o padrão, o L43, né, tem uma distância em relação ao L63, que é a amostra. Se a gente fazer a diferença entre os dois, a distância entre os dois é de 20. Né? Se eu pegar 63 menos 43, vai dar 20. Então, essa é a distância entre o padrão e a amostra. E a gente percebe que é 20 positivo. Por quê? Porque o 43 está embaixo e a amostra 63 está em cima. Então, do padrão para a amostra, eu tenho uma diferença de 20, está subindo, né? Então, nesse caso, fica positivo. Vamos ver a seguir um outro exemplo, tá? Diferença do eixo A. A diferença no eixo A, variação de vermelho a verde entre a amostra e o padrão, utiliza também o símbolo ΔA, né? E aí, que é a mesma coisa. É para a gente ver a distância entre a amostra e o padrão. Um exemplo aqui. Entre a amostra e o padrão, nesse caso, eu estou com 22. Né? Então, o ΔA é 22. Vamos ver lá então embaixo. O padrão ele se encontra com 48, né? Na posição 48. E a posição da amostra no gráfico, ou no eixo A, está como 70. Se eu pegar a diferença entre os dois, dá 22. Por que está positivo? Porque do padrão para a amostra, ele está no sentido positivo, ele está subindo. Tá? Então ele está no sentido positivo. Então, do padrão, do sentido da amostra, está no sentido positivo. Por isso que fica positivo. Diferença do eixo B, né? Aí a variação do amarelo para o azul, a diferença entre as duas, né? O padrão e a amostra, também utiliza-se o símbolo ΔB. Vendo o exemplo, vamos ver aqui a diferença. Né? Se a gente perceber aqui o padrão em relação à amostra, eu tenho uma diferença de menos 21. Então, ΔB menos 21. Por que menos 21? Porque nesse caso, o padrão chegar na amostra, ele está descendo, ele está indo para o sentido negativo. Tá? Então, nesse caso, a diferença é 21. Né? Então, do padrão para a amostra, está sentido negativo, está descendo. E aí, nesse caso, fica ΔB menos 21. Ok? Bom, pessoal, o que eu vou pedir para vocês agora? Dê um pause aí nesse vídeo e analisem essa diferença do eixo B, tá? Né, da amostra e do padrão que nós temos aí. Amostra menos 40, tá? E o padrão, né, 20. Então, qual que será o delta nesse caso? Então faz o seguinte, dá um pause aí agora, tá? Para você ficar com essa tela parada, analisa e responde a questão abaixo, ok? Analisa bem, tá? Aqui embaixo é B menos 40, tá? O que é o padrão. Para não aparecer o menos aí, mas é o B menos 40. Tá ok, pessoal? Então, vamos analisar com calma, dê um pause e responda, né, a questão abaixo. Certo, pessoal? Bons estudos, prestem atenção que você vai conseguir, tá? Estou torcendo por você aí, hein? Beleza? Falou!